Bem, pessoal, como a gente viu na aula de termo 1, né, a termodinâmica ela vai se preocupar com as trocas de energia. E a energia pode aparecer na forma de calor ou na forma de trabalho. Como a gente já tem um vídeo no canal falando sobre calor, então essa aula a gente vai focar nas trocas de energia referente ao trabalho. Agora, como é que a gente prova, né, que o trabalho realmente é uma forma de energia, né? Então, para a gente provar isso, a gente vai na unidade. E a unidade de energia é o joule, certo? Só que o joule ele pode ser representado em unidades primárias do sistema internacional, que é o metro, o quilograma e o segundo. Então, o joule representado em unidades primárias é quilograma vezes metro ao quadrado vezes segundo a menos 2. Então, se você abrir o joule em unidades primárias, você vai chegar a essa multiplicação das unidades primárias, ok? Então, se eu provar para vocês que o trabalho também tem essa mesma unidade, então a gente pode referendar que trabalho é um tipo de energia. Agora, o primeiro contato mais provável de vocês com o trabalho foi na física, e aí lá na física a forma mais comum de trabalho era o produto força vezes distância. Em termodinâmica, a gente vai se ocupar de um trabalho diferente do força vezes distância, que é o trabalho PV. Então, para a gente então trabalhar as unidades do trabalho PV, a primeira coisa a se fazer é trabalhar com a pressão. Então, a pressão todo mundo sabe que é força sobre área, e força é massa vezes aceleração dividido pela área, portanto. Então, em unidades primárias do sistema internacional, a gente pode colocar como a unidade de pressão como sendo quilograma, a aceleração é metro por segundo ao quadrado e a área seria o metro ao quadrado. Então, o que você pode fazer? Você pode cancelar esse metro quadrado, esse metro de cima com um metro quadrado embaixo, e aí você vai notar que a unidade de pressão ela pode ser expressa em unidades primárias como sendo quilograma vezes metro a menos 1 vezes segundo a menos 2, ok? Bom, e essa unidade aqui, pessoal, ela é conhecida como Pascal. Claro que Pascal não é em unidades primárias, né? É só uma terminologia, mas em unidades primárias o Pascal é quilograma vezes metro a menos 1 vezes segundo a menos 2. Já o volume, pessoal, o volume é mais simples. A unidade de volume internacional é o metro cúbico. Então, se eu pegar o produto PV e fizer então a representação desse produto PV em unidades primárias, você vai chegar à unidade de pressão quilograma, metro a menos 1 vezes segundo a menos 2, que multiplica a unidade de volume, que seria metro cúbico. Então, o que você nota? Você nota que metro a menos 1 com metro cúbico vai ficar metro ao quadrado. Portanto, o produto PV, a unidade primária, é quilograma vezes metro quadrado vezes segundo a menos 2. Então, observe, pessoal, é a mesma unidade da energia em joule. Então, está aqui provado para vocês que realmente trabalho PV é uma forma do sistema termodinâmico trocar essa energia além do calor que a gente já viu na aula 11, ok? Só que qual o trabalho que a gente vai mostrar aqui, vai focar nessa aula para vocês? É o trabalho de expansão, que é quando o sistema realiza trabalho sobre a vizinhança, e a gente já viu na aula de termo 1 que quando a gente trata de trabalho de expansão, ele tem que ser um trabalho negativo, né? Quando o sistema realiza trabalho sobre a vizinhança. E qual é a fórmula geral de trabalho de expansão? A fórmula geral é menos a pressão externa vezes a variação de volume, ok? Só que quando a gente fala de trabalho de expansão, existem dois tipos principais para a gente mostrar aqui para vocês, que é o trabalho mínimo de expansão e o trabalho máximo de expansão. Quando que ocorre o trabalho mínimo de expansão? É quando não há força que se oponha ao aumento de volume, certinho? Então, se não tem força, não tem pressão externa, né? Então, o que acontece? O aumento de volume, você vai ter um aumento no dV, mas como você não vai ter a pressão que se opõe, a pressão externa,
esse produto vai dar zero, então o trabalho mínimo realmente é igual a zero. Para provar isso, pessoal, eu queria que você considerasse esse sisteminha aqui ao lado, onde você tem um recipiente dividido em duas partes. Numa delas você tem um gás aprisionado e no outro, vamos colocar aqui que a outra parte do recipiente nós tenhamos o vácuo, que é a ausência total de matéria, né? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos remover essa parede que divide o recipiente, certo? Removendo essa parede, o que você vai notar? Você vai notar que espontaneamente as partículas de gás tomarão todo o recinto, aumentando o volume. Só que como elas estão se expandindo contra ninguém que se oponha, então nesse caso o trabalho vai ser igual a zero. Por quê? Porque o trabalho é o produto da pressão externa vezes o dV. Você vai ter um aumento de volume, só que a pressão externa seria zero. Então, o produto dV vezes zero realmente vai dar um trabalho mínimo igual a zero. Então, o trabalho de expansão mínimo é o trabalho igual a zero, chamado também de expansão livre, certo? Então, o trabalho mínimo de expansão é igual a zero, ocorre na expansão livre, quando não tem ninguém que se oponha a esse aumento de volume. Só que daí, quando a gente chega a essa conclusão, surge a pergunta, né? Poxa, mas se o trabalho mínimo é quando eu tenho a expansão contra o vácuo, qual vai ser o trabalho máximo? Bom, quando você pensa em trabalho máximo, você pode ser levado a um equívoco, né? Que você pensa assim, bom, se o mínimo ninguém se opõe, o máximo é quando eu tiver a maior força se opondo. Bom, mas se eu tiver uma grande força se opondo, ao invés de expansão, você pode ter a contração. Então, na verdade, não é correto esse raciocínio. Você tem que pensar que o trabalho máximo é quando a pressão interna do gás se iguala praticamente à pressão externa sobre esse gás. Então, de novo, eu queria que você considerasse esse sistema de um gás aprisionado com esse pistão móvel e a gente coloca um peso aí em cima e esse peso vai exercer, então, a pressão externa sobre o gás. Só que o ponto de partida aqui é que eu quero que você considere como sendo um equilíbrio dinâmico, certo? E o que é equilíbrio dinâmico nesse sistema? É quando a pressão do gás se iguala à pressão externa sobre ele, né? Que é a pressão do bloco. Só que aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar esse bloco e dividir em várias partes iguais, né? Então vamos imaginar que a gente pulverize esse bloco em pequenos grânulos. E aí você vai fazer o quê? Você vai retirar cada um desses grânulos lentamente. Quando você faz isso, pessoal, você retira um dos grânulos, você vai ter uma mínima expansão, uma subida mínima desse êmbolo móvel. Então, o que acontece quando você faz essa retirada desses grânulos lentamente? Você faz com que a pressão interna em cada retirada se iguale à pressão externa. Bom, mas o que isso muda? Isso muda que a gente vai atingir o trabalho máximo nesse caso. Então, veja bem, a fórmula do trabalho não é menos pressão externa vezes variação de volume? Tá, quando eu retiro um grânulo desse, você vai ter um aumento de volume do seu sistema. O êmbolo vai subir um pouquinho. E a pressão externa, ela vai praticamente se igualar à pressão interna do gás. Agora, imagine esse gás como sendo um gás ideal. Bom, se ele é um gás ideal, eu posso trocar a pressão desse gás como nRT sobre V. Então, se eu trocar essa pressão como nRT sobre V na expressão do trabalho, vai ficar pressão igual a menos nRT sobre V dV, certo? Só que o N é constante, porque o gás está aprisionado, não vai sair. O R é constante dos gases, também é constante. A temperatura está constante, então a única variável que a gente tem aqui é o volume em relação ao dV, certo? Então, se eu tirar não um grânulo só, mas todos os grãos, eu for tirando lentamente, você cada vez vai ter um aumento de volume. Então, você pode chegar no trabalho final fazendo uma integração dessa equação para cada uma dessas atividades de tirar um grânulo e você vai ter essa expansão ocorrendo de maneira lenta. Quando eu integrar toda essa expansão ao final da retirada desses grânulos, eu vou ter o trabalho total que será menos nRT, que sai da integração, porque são constantes, e a integral de dV sobre V é ln de V final sobre V inicial.
Bom, o que a gente tem que confirmar? Que é um trabalho de expansão, então ele tem que ser negativo. Bom, o volume final sempre é maior que inicial, porque é uma expansão. Então, esse Ln vai ser de um número maior que 1, portanto, vai ser positivo. A temperatura em Kelvin, sempre positiva. O R é positivo e o número de mols também é positivo. Então, a multiplicação desses 4 fatores vai dar positivo, com um negativo à frente da equação, o trabalho realmente vai ser negativo, provando que é um trabalho de expansão. O detalhe, pessoal, que isso é um processo idealizado, tá? Ele não ocorre em processos reais. É só uma forma de idealização, porque você não tem como fazer um processo desse tão lentamente, retirando grânulo por grânulo. Mas é uma forma aí de você atingir o trabalho máximo do seu sistema, ok? Obrigado.